seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Sérgio Nogueira e você está com a gente hoje aqui no PratiqueCast, Trajetória para a Evolução, num oferecimento da Pratique Instituto de Desenvolvimento Humano, cujo lema é Ajudamos você a evoluir no campo pessoal, profissional ou empresarial. Lembre-se que o autoconhecimento é o primeiro passo da trajetória para a evolução, porque a seguir vem o autodesenvolvimento e a autoaceitação, para finalizar no aumento da sua autoestima. Ao final do nosso podcast, costumamos deixar dicas diversas para a sua evolução pessoal ou profissional, sendo que essas dicas podem ser em formatos de filmes, vídeos, livros, e-books, artigos ou outro material complementar que podemos disponibilizar no site da Pratique Instituto ou no grupo de Telegram e WhatsApp, que você pode se inscrever. E ao final de cada episódio, deixamos também uma reflexão, sorteando uma carta aleatória de alguns baralhos que auxiliam no autoconhecimento e também uma música para o seu entretenimento. Eu, Rose Moraes e Andréa Aber idealizamos este podcast com um formato bem legal e traremos toda semana um tema voltado ao desenvolvimento humano de uma maneira geral. Em cada episódio, faremos um bate-papo entre nós, discutindo assuntos de interesse para quem quer evoluir e, eventualmente, traremos especialistas que irão participar do nosso bate-papo. Geralmente, o nosso programa também é gravado em vídeo, que disponibilizamos no canal do YouTube da Pratique Instituto e da Andréa Aber. Se você quiser conhecer nossas carinhas, acesse e inscreva-se também no canal, ativando o sininho para ser avisado de novos vídeos. Fique conosco até o final para saber mais sobre esses assuntos que acabei de comentar aqui com vocês. E hoje aqui comigo, como de costume, as âncoras deste programa, Rose Moraes e Andréa Aber. Tudo bem com vocês? Oi, gente, tudo bem com vocês? Oi, Sérgio, oi, Andréa. Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Andréa falando, e hoje nós temos aqui um tema incrível para compartilhar com vocês, que é autoconhecimento. Autoconhecimento em busca do sucesso. Este é o nosso episódio de hoje. E o autoconhecimento é algo importante para a sua vida profissional, empresarial, pessoal. Autoconhecimento é o conhecimento que a pessoa tem dela mesma. Eu quero trazer para vocês aqui, dividir com vocês uma curiosidade. Vocês já ouviram essa frase, conhece-te a si mesmo? Eu acho que eu já ouvi, eu acho que foi aquela esfinge do Egito que falou isso, não é? Não. Algo do tipo. Não é? Qual que era? A esfinge tinha alguma coisa de aí. enigma, não tinha? Tinha Algum grego? Ou Pois então foi é. Albert Einstein. Olha, Albert Einstein, Clarice Lispector, Charlie Chaplin, esses caras vivem de frase na internet lá. Acho que eles têm lá o Facebook, o Instagram, e eles colocam essas frases lá. Mahatma Gandhi. Verdade. Mahatma Gandhi, Gandhi esse cara. Então, exato, mas isso daí, olha, vem há muito mais tempo do que a gente possa imaginar. É bem mais antigo. Antes de eu nascer? Muito antes. Mas de quem Caramba. é? Diga. Agora fiquei curioso. De quem é o famoso autor? Na verdade, essa frase, ela está escrita na porta do templo de Delfos, que foi construído em honra a Apolo, o deus grego do sol, da beleza e da harmonia. Então, não se sabe ao certo exatamente quem foi o autor dessa frase, mas se supõe autoria para algumas pessoas. Então, tem pessoas que falam que foi Sócrates, né, o filósofo grego. E onde fica o templo de Delfos? Na Grécia. Estamos falando tudo daquele templo, daquela época grega, de deuses, de filósofos. Uma outra pessoa também que eles atribuem essa frase é um sábio, Tales de Mileto, e também é Pitágoras. Então, isso daí, essa frase já remonta, né, de muito tempo atrás. Inclusive Sócrates, ele dizia, né,
que conhecer-se é o ponto de partida para uma vida mais equilibrada. Mas tem mais um detalhe que eu esqueci de dizer aqui para vocês. A frase completa, que é: conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. Olha, me lembra Uau! Uau! Me lembra uma coisa muito importante de algumas metáforas e de algumas histórias que a gente ouve, que é onde está guardado o seu Deus, que muita gente diz está dentro de si mesmo, porque é o lugar mais difícil de acessar. Olha só. Será que tem a ver com isso também? Pode ser, né? Sim. Porque se a gente se conhece, a gente acho que se conecta com o nosso eu. Se conectando com o nosso eu, a gente se conecta com o universo. E aí acho que acaba refletindo, né? Todas as coisas boas ou ruins também, né? É. E nesse caso que a Andrea está contando a história, ela está falando já que naquela época ninguém sabia de quem era a frase, né? Então aqui a gente falando que é do Einstein ou da Clarice, também a gente está certo, né? Porque nunca ninguém sabe quem falou a frase. Sim, exato. Ao Que mais certo, né? que mais que tem de Ao história certo. aí? Não, agora eu acho que é importante dizer assim, né? Que autoconhecimento realmente está dentro de nós. E quando nós começamos a nos conhecer, parece que as coisas à nossa volta também mudam, porque nós conseguimos entender melhor o que se passa com a gente e nós interpretamos as coisas de uma maneira diferente. Então, por isso que fala, tudo começa dentro de nós e o mundo se transforma. Nesse caso que você está falando, me remete a alguns exemplos. No caso de filmes, por exemplo, eu lembro de uma coisa clássica, a história do Matrix com as pílulas lá. A pílula azul e a pílula vermelha, que leva ao conhecimento da verdade ou você continuar vivendo uma vida ilusória. É por aí que nós estamos conversando? Inclusive no Matrix, o Neo, que é o personagem principal, num determinado momento, ele se encontra com o oráculo. E o oráculo diz para ele justamente isso: conhece-te a ti mesmo. Que é justamente a mesma linha aí de autoconhecimento. E quando você não se conhece, não sabe exatamente o que você gosta, o que você faz, muitas vezes você está vivendo uma ilusão e não percebe isso. E qual a importância do autoconhecimento na nossa vida? Vamos sair dos filmes. Filme é tudo história, os caras inventam. Tudo é Não... filme é tudo ficção, né? Óbvio que sempre tem um pontinho lá de reflexão para a gente acabar entendendo, trazendo isso para a nossa vida pessoal. Mas saindo dessa ficção toda do Matrix, como é que a gente melhora isso na vida pessoal? Então, posso trazer aqui algumas perguntas para as pessoas que estão nos ouvindo. O que você realmente gosta de fazer? O que você não gosta de fazer? Porque geralmente a gente sabe dizer aquilo que não gosta, mas aquilo que gosta é mais difícil. É verdade. É verdade, é verdade. Copo pela metade, ele está meio cheio ou está meio vazio, né? Isso é uma metáfora que a gente utiliza para dizer se a pessoa tem o pensamento pessimista ou o pensamento otimista. Se a pessoa fala que o copo está meio cheio, ela é otimista. Se ela fala que está meio vazio, ela é pessimista. Com base nesse conhecimento, se eu perguntar para essa pessoa uma segunda vez, ela vai sempre dizer que o copo estava cheio, meio cheio. Por quê? Porque ela quer ser vista como otimista. Então é outra... Olha, tema... Eu vou dizer para vocês que nós vamos ter um tema aqui sobre esse tipo de frases, porque elas são muito interessantes para a gente conversar. Nós vamos ter um tema em breve falando dessas frases aí. Porque no momento que você sabe, no momento que você sabe que falar que o copo cheio é você otimista, então você passa a imagem falsa de que você é otimista, porque você sabe que aquela frase leva você a ser encarado como uma pessoa otimista. Isso faz parte. Autossugestão, autossugestão. Autossugestão. Temos aqui nessa ideia o autoconhecimento, ou seja, eu sou pessimista, porque eu falei que o copo era meio vazio, mas eu quero, se me perguntarem de novo, eu vou dizer que ele está cheio. Agora, tem um lado aí. Eu quero fazer isso só do lado para fora ou eu quero mudar realmente e começar a ver as coisas
de uma maneira diferente. Aí entra o autoconhecimento. Ver as coisas de um outro ponto de vista, né? Porque a gente acaba olhando, focando só num entendimento ou naquilo que você sempre acha que é verdade. Como não existe verdades absolutas, a gente tem que dar vazão, sim, para o entendimento por outros pontos de vista. E aí, voltando à pergunta da Andrea, o que você gosta? O que você realmente gosta? O que você fazia quando você era criança que você perdia a noção do tempo? Verdade. O que te faz feliz? Eu, por exemplo, perdi a noção do tempo jogando bola na rua. Minha mãe tinha que chamar para eu ir almoçar. E aí essa parte me fazia perder a noção do tempo. Eu gostava de dançar, gosto até hoje de dançar. Vivia dançando, botando os meus discos e dançando no quarto. A minha mãe também sempre falava, baixa esse volume, vem comer. Perdi a noção do tempo. Uma pergunta voltada ao autoconhecimento. O que faz você perder a noção do tempo? Quais as pessoas que te inspiram? O que mais tem de pergunta também aí, André? Já falei uma aqui da minha Temos cabeça. aqui, quais são as suas maiores qualidades? E quais são os seus pontos de melhoria? Porque elas estão muito casadas, né, essas duas. Os seus pontos fortes, o que eu preciso melhorar, né? Por exemplo, eu tenho uma habilidade que é trazer o conhecimento para as pessoas, ensinar. Eu tenho didática. Eu nunca imaginei que isso seria uma qualidade para mim, que seria uma habilidade. Eu fui descobrindo quando eu comecei a procurar o autoconhecimento. Que habilidades você tem, Sérgio? Você tem a habilidade da oratória. Eu nunca imaginei que isso seria uma habilidade de falar. E é uma habilidade. Então, muitas coisas que você desconhece pode ser descoberta procurando suas qualidades. Eu vou até dizer aqui, antes que a gente perca a oportunidade, tem um livro que é Descubra Seus Pontos Fortes, que você pode comprar na livraria, não compre no sebo, deixa aqui já dizer. Porque dentro desse livro tem um acesso à internet que você faz um teste. E esse teste é feito uma vez só. Então, se você comprar no sebo, é provável que a pessoa do sebo já tenha feito o teste. Mas aqui dentro de Descubra Seus Pontos Fortes, você tem aqui uma qualidade, uma quantidade enorme de qualidades que você pode falar, caramba, eu não sabia que isso era uma qualidade. Eu tenho empatia, é uma qualidade. E você pode simplesmente falar, poxa vida, todo mundo me procura para contar os problemas. É um bom ouvinte, né? O pessoal também fala para isso para mim, que eu sou uma boa ouvinte. Então, olha, e temos aqui um detalhe que a Rose pode contar, Rose. Pode. Para os nossos ouvintes entender. Eu sou uma boa ouvinte e sou deficiente auditiva. Olha que coisa incrível. Eu escuto bem. Parece que não, mas o aparelho ajuda, né? Óbvio. Pois é, mas... né? Cria essa conexão com as pessoas, né? As pessoas acabam te procurando, porque o importante é isso, não adianta você dar a solução para a pessoa precisa entender que ela precisa melhorar, ou ela precisa enxergar esse problema de outro ponto de vista. Que às vezes as pessoas precisam desabafar para conseguir perceber o que realmente está acontecendo e como ela realmente se sente. Às vezes ela sozinha não consegue identificar realmente o que ela está sentindo e uma saída, né? Uma coisa que eu acho interessante, que eu já percebi nas pessoas, a partir do momento que elas falam a sua dificuldade ou o seu problema, ou vêm pedir ajuda, elas estão ouvindo de novo e aí parece que cai a ficha. Falo, poxa, mas eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, precisa se conhecer realmente, né? Isso leva a gente a melhorar não só na vida pessoal, como na vida profissional. Eu acredito, inclusive, que esse nosso podcast, o PratiqueCast, Trajetória para a Evolução, nós começamos a falar de autoconhecimento, mas é um tema infinito. Nós temos tanta coisa para falar de autoconhecimento. Só nessa fala que a gente deu aqui atrás, que a Rose comentou, eu tenho duas coisas importantes para esclarecer para você que está nos ouvindo. O coach, que nós somos coaches de carreira, a Andrea profissional, a Rose pessoal, eu, nós somos coaches, e os coaches, eles fazem perguntas poderosas para que as pessoas reflitam e cheguem à própria conclusão.
que é o que a Rose acabou de dizer. E a segunda coisa importante nessa fala da Rose, eu comentei aqui de empatia. Eu sou escritor e um capítulo que eu acabo de escrever para o livro Metodologia do Comportamento Humano é sobre empatia. E empatia é diferente da pessoa que dá palpite na vida do outro. Ah, eu gosto de falar com a Rose porque a Rose fala o que eu tenho que fazer. Ah, eu gosto de falar com a Andrea porque a Andrea gosta de falar para mim o que eu devo fazer porque ela já fez e tudo mais. Empatia não é isso. Empatia é ouvir e deixar a pessoa se ouvir, como a Rose disse. Temas próximos aqui dos nossos podcasts. Todos esses temas iremos abordar em breve, de verdade, com profundidade, com teoria, com bastante coisa para vocês. Então, mais uma pergunta aqui para vocês. Quais são suas maiores realizações? Vocês sabiam que desde criança a gente começa a engatinhar, depois a gente começa a se apoiar no sofá, na mesinha, bater a cabeça na quina, né? Então, são coisas que a gente faz quando é criança. Eu tenho uma cicatriz aqui, mas eu acho que é de um prato que caiu na cabeça, não é bem da quina. Mas, o que acontece? Quando uma criança faz isso, o que os pais fazem? Aplaudem, não é? Aplaudem. Né? Exato. Ai, olha, ela engatinhou hoje. Tem até, quando tem aquele diário do nenê, tal dia fulano engatinhou, não é assim? Tal dia ele bateu a cabeça na quina da, da mesinha do centro. Tal dia ele enfiou o dedo na Na tomada e tomou choque. Isso, e aprendeu que nunca mais, né? Ela fez o autoconhecimento. Essa tomada aqui é coisa complicada. Isso aí dói. Olha quanta coisa interessante. Você sabe das suas realizações. Você engatinhou. É uma realização. Seus pais aplaudiram. Você ficou em pé. Disse a primeira palavra, que geralmente é papai. Ou mamãe. Ou Olha vovó. essa briga aí, olha a briga Ou aí. vovó. Vovó, tem vovó também. Tem vovó, tem Dinda. Tem au-au. Tem uau-uau. Tem au-au. Então, quais são as suas realizações? Você entrou na escola. Eu tirei, do primeiro ao quarto ano, eu tirei medalha de primeiro da classe. E se você não tem autoconhecimento, passa isso batido. Poxa vida, eu fui o primeiro da classe. Que bacana. E não foi um ano só, foram vários anos. Né? Teve um ano que eu fui segundo porque tinha um japonês na classe. Com certeza, perdeu para o japonês. Óbvio. Você perdeu para o Japa. Você perdeu para o Japa. Perdi para o japonês. A gente sabe que são... Então, não foi sempre em primeiro lugar. Então, autoconhecimento, entender as suas realizações, entrar na faculdade, ter um filho, comprar uma casa, um carro. Comprar o primeiro carro. Uma bicicleta. Fazer a primeira viagem de avião, a bicicleta, o carrinho de autorama. São realizações. Sempre gostei de autorama. Sou menina, mas eu gostava de carrinho de autorama. Eu ganhei autorama também, mas sempre um carrinho ganha do outro, né? Então é meio complicado. Pois é. É só pegar o carrinho mais rápido que ganha. Mas, na verdade, né, tudo isso que a gente está falando da vida pessoal. Mas o que tem a ver o autoconhecimento na vida profissional? Baseado, na verdade, em tudo isso que a gente está falando, o autoconhecimento também é importante para o sucesso na vida profissional. A vida profissional tem a ver com o relacionamento que você tem com os seus. E a vida profissional você tem pares, que são pessoas que têm o mesmo cargo ou o mesmo nível que você tem os chefes e você tem os subordinados, né? Pessoas que trabalham abaixo de você. Fora da linha hierárquica, você ainda tem as pessoas que prestam serviço. Por exemplo, quantas vezes você chega no serviço e não cumprimenta o faxineiro ou não diz bom dia para a tia do café? Em primeira instância, isso é educação, né? Educação. Educação. Mas é respeito, a pessoa tem que se conhecer. Então, na vida profissional, eu acredito que a Rose está falando nessas categorias. E se um profissional não conhece as suas competências, ele pode perder oportunidades. Concordam? Eu ia justamente falar sobre isso, competências e habilidades que você tem para desempenhar a sua atividade, para chegar onde você quer, aonde você quer chegar profissionalmente. Então, você já tem as habilidades e as competências para isso,
ou você precisa trabalhar e desenvolver alguma delas? E aí é autoconhecimento puro. É autoconhecimento na veia. Então, e outra coisa que me veio aqui, a inteligência emocional, que também está em moda. Mais um tema que nós vamos abordar logo, logo aqui no nosso podcast. O que é inteligência emocional? É basicamente autoconhecimento, não é isso? E o autoconhecimento baseado nas suas atitudes. Eu, quando eu sou provocado, eu respondo dessa forma. E essa resposta, ela é agressiva, ou ela é apática, ou ela é de uma outra maneira, e isso me prejudica na vida profissional, como a Rose falou, mas prejudica também nos seus relacionamentos familiares e até amorosos. Na verdade, quando a gente fala de sucesso na vida profissional, vai muito às nossas metas de qualquer ser humano, né? Porque qualquer um de nós quer ser reconhecido e quer ser valorizado. Quem que não gosta de ser reconhecido e ser valorizado? Esse sucesso, ele está muito também baseado nessas habilidades que a gente está falando, nas nossas competências, em tudo que a gente está procurando nos adequar, ser destaque no mercado, porque esse mercado está competitivo, então não tem jeito. Todo dia é uma coisa nova e a gente é obrigado a estar estudando, a estar melhorando, a estar buscando mais conhecimento. E o passo mais importante na busca desse sucesso é realmente se compreender, é realmente ter o autoconhecimento. Como reajo a situações? Como eu lido com situações difíceis? O Sérgio falou um pouquinho aí de inteligência emocional, então está ligado a isso, né? E quando a gente faz essas perguntas poderosas, nós estamos aqui jogando para os nossos ouvintes fazerem as suas reflexões, são essas respostas que vão te direcionar para uma carreira de sucesso. Porque se conhecendo melhor, você pode melhorar a sua performance dentro do ambiente profissional, e aí você melhora a sua comunicação, então você entende o outro, aí o Sérgio também falou de empatia, então você se coloca no lugar do outro, tenta melhorar essa comunicação, é um outro assunto que nós vamos falar aqui, de comunicação não violenta, é outro assunto de autoconhecimento. Resolução de conflitos, porque a dona Andréa Aber é uma... Como é que é a sua habilidade aí, André? Especialista. Não, eu sou conciliadora e mediadora. Exato. Tá vendo? Conciliadora e mediadora. De Isso, conflitos exatamente. de família, não é? De conflitos de gestão de família. conflitos. Isso, você Gestão pode de trabalhar na parte de gestão na parte de conflitos familiares, mas você também, como conciliadora, você também pode atuar em qualquer outro tipo de situação, briga entre vizinhos, batida de automóveis, problemas com, vamos dizer assim, com um prestador de serviços de celular. Tudo isso pode ser trabalhado dentro de uma conciliação. Exemplo. A Rose, né, acabou de falar como você reage a uma situação. Aí a gente pode pensar, mas como assim eu reajo a uma situação? É simples, você dirige. Quando você é fechado no trânsito, como é que você reage? Você já xinga o cara e manda ele para aquele lugar? A Rose, Ou não você vale. fala, vai com Deus, meu filho. Não vale você responder, você não dirige. Mas eu estou, às vezes, do lado dos outros que xinga. Entendi. Não, senão você fala assim, vai com Deus. Vai com Deus. A gente ia falar outra coisa aqui, mas nossos ouvintes, poxa, vamos ser educados, né? Mas esse exemplo é muito bom, porque mostra se você consegue gerir as suas emoções, porque quando acontece uma situação imprevista dessa, você pode xingar, brigar, gritar, querer ir atrás, ou você olha, se equilibra e fala assim, ok, essa pessoa pode estar num mau dia. E a pessoa também pode estar numa emergência, né, gente? Muitas vezes, às vezes, a pessoa está numa emergência. Então, é o que a gente estava falando, se colocar no lugar do outro, não adianta ficar brigando com o mundo. E por isso, mais uma vez, o tema autoconhecimento está sendo tão cogitado no mundo corporativo. Porque se você não consegue lidar com você, como você vai lidar com as pessoas ou com situações dentro do seu ambiente de trabalho? Deixa eu pegar o gancho do que a Rose acabou de falar. Antigamente, quando você ia
você fazia uma seleção de profissional, você ia fazer uma entrevista, você olhava muito para a formação dela, faculdade, o que ela estudou, cursos técnicos, dependendo do cargo. Mas hoje em dia, as empresas estão cada vez mais olhando para esse lado da pessoa, de como a pessoa é, de personalidade, como ela reage. Então, hoje, se você parar para ver, tem muitos testes psicológicos para verificar como a pessoa está atualmente, em que momento de vida que essa pessoa está. Então, hoje está sendo muito levado em consideração numa contratação. Eles avaliam competências também nesses testes, nas entrevistas. Então, é bom todo mundo ficar mais atento a tudo isso. E outra coisa que me chamou a atenção é sobre os testes psicológicos que você falou. No passado, eles eram aplicados, você fazia um risquinho. Se o risquinho era para cima, não sei o quê, se o risquinho era para baixo, também era uma outra habilidade, ou etc. Volta naquele tema que eu disse. Se você conhecer, você vai manipular o resultado. Então, os testes psicológicos, eu tinha um amigo que ele estudou psicologia, uns 2 anos de psicologia, depois ele largou, e ele disse exatamente isso: eu passo em qualquer teste psicológico, porque eu sei o que esperam do resultado. Então, os testes psicológicos, eles evoluíram também, para que não sejam tão óbvios desta forma, né, do fazer o risquinho, para cima é positivo, é que nem a história do copo, né? Copo meio cheio, copo meio vazio. E da mesma forma, nós temos uma outra situação: como você reage às críticas que você recebe, que é o autoconhecimento, e que tem a ver também com o lado crítica de comportamento dentro da empresa. Como é que você fornece o feedback para o seu subordinado? Como é que você recebe as respostas do feedback dos seus chefes? E aí o autoconhecimento é importantíssimo, porque você pode dizer que ele está errado, que não é nada disso, e eu vou continuar como eu sou. Pau que nasce torto, morre torto. É a síndrome da Gabriela? Nasci assim, vou morrer assim? Vou morrer assim, síndrome de Gabriela. Então, a gente fala isso, usa muito isso, né? A síndrome de Gabriela no mundo corporativo também, né? O cara que é teimoso, nasci assim, vou morrer assim, não é avesso a mudanças. Então, se você se conhece, né? Se você tem esse autoconhecimento, você acaba lidando com situações, com mudanças, né? Sai da sua zona de conforto. A gente também usa isso, né, Sérgio, nas nossas palestras, né? Esvazia a xícara. Esvazie sua xícara para receber esses novos conhecimentos, para que você pondere, né, as informações. Nesses treinamentos, inclusive, além da xícara, né, que a gente usa como uma metáfora, esvazie sua xícara para que caiba novos líquidos, né, novos conhecimentos. Eu tenho a famosa: teimoso é aquele que não concorda comigo. É uma brincadeira que eu sempre faço. Né? Teimoso é aquele que não concorda comigo. Eu não sou teimoso. Ai daquele, né, que contraria o Sérgio. Não é? Meu Deus. Teimoso é aquele que não contrata, né? O teimoso é aquele que não concorda comigo. Ou seja, eu não sou teimoso, imagina. Imagina. Então, eu costumo usar muito essa brincadeira. Mais alguma pergunta, Andréa? Eu acho que as pessoas também têm que olhar e pensar também: quais são os seus arrependimentos? Quais foram as lições que isso deixaram para nós? Que aprendizados que isso gerou na nossa vida? Que conhecimentos? O que transformou na gente como ser humano? Então, é importante também, mas não é para ficar se remoendo com o passado. É entender aquilo que aconteceu, entender aquilo que trouxe de positivo para você, porque por mais dolorosa que seja uma situação, ou às vezes alguma escolha errada, que na verdade naquele momento você escolheu aquilo que achava que era o certo. Hoje, você olhando, você escolheria diferente. Claro, você já viveu muitas outras coisas e pensa diferente. Mas não é se punir, né? Não é se punir, é entender que você fez escolhas, é entender que algumas às vezes a gente pode se arrepender, achar que poderia ter feito diferente, mas traga uma lição. E não pode se arrepender de não ter dado tapa no amiguinho, né? Também tem isso, né, André? Eu me arrependo de não ter dado, né? Se arrepender disso é complicado. Tem que dar um novo significado para isso, né? A gente chama de ressignificar. Nada de sem violência, gente. Sem violência, sem violência. Eu me arrependo de não ter dado na cara dele. Já tem essas coisas também. Deixa ele.
A gente fala, entrega para Deus, né? A vida vai dar conta disso, dessa Não, situação com o seu amigo que você queria bater nele. isso, passou, passou. Passou, passou. E, na verdade, aqui fala mais uma coisa. A gente está falando aqui, brincadeiras à parte, mas a gente está falando do sucesso, né? É. De ter sucesso tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Eu li uma frase do norte-americano Robert Colley e achei interessante. O sucesso é a soma de pequenos esforços repetidos dia após dia. O que ele quer dizer com isso, né? Na vida nada é fácil, né, gente? Existe uma trilha árdua para ser percorrida para se ter sucesso. Às vezes ela pode ser legal, às vezes pode ser que não. A gente sempre tem umas pedrinhas no meio do caminho, né, gente? Então, antes de chegar aonde se quer chegar, é preciso saber como será feita essa trajetória. E também entender que tipo de profissional você deseja ser. Uhum. Então, por isso que o autoconhecimento é tão importante, gente. Porque compreendendo como você se enxerga e se sente em relação a si mesmo, com certeza você terá um desenvolvimento pessoal, desenvolvimento profissional e vai chegar ao sucesso. Uhul! Conhecer seus sentimentos, conhecer seus pensamentos, suas emoções, os seus mecanismos de autodefesa, autossabotagem, entre outros, né? É desarmar suas próprias armadilhas, porque nós mesmos nos travamos. Essa é a verdade. É conhecer a sua autossabotagem, outro tema que você falou e que a gente aborda, com certeza, nos nossos podcasts serão abordados. A autossabotagem, o que é isso? Procrastinação, né? Autossabotagem é você colocar pedra no seu próprio caminho, né? Você atirar a pedra na frente, né? E tropeçar nela, né? Descascar a banana e jogar a casca na frente de onde você está caminhando. Isso é autossabotagem. Temos carta hoje, gente? Temos, né? Temos carta todos os dias. Temos, mas hoje temos uma carta interessante. Temos uma carta, já que estamos falando de gregos, temos uma carta mitológica. Perfeito! Olha, Andréa, teremos uma carta do baralho mitológico. Foi muito esperado. Adorando! Este momento foi muito esperado. Pois é. E olha que interessante, já que a Andréa falou de templo de Apolo, o templo de Apolo em Delfos tinha 2 inscrições: nada em excesso e conhece-te a ti mesmo. Uma reflexão aqui para os nossos ouvintes. Como você tem lidado com essas 2 advertências do oráculo de Delfos? Nossa, essa carta saiu de encontro com tudo que nós falamos, principalmente lá no começo, sobre templo, sobre passado, sobre tudo isso. Muito legal. E nesse episódio, então, nós tivemos Sócrates, quem mais? Tales de Mileto, Pitágoras, Albert Einstein, Clarice Lispector, Apolo, aquele Deus grego, aquele filme da Apolo 13. Gente, eu vou deixar aqui para vocês, então, a dica de livro que a gente vai dar para vocês é Descubra Seus Pontos Fortes, um livro que traz também dentro dele uma senha para você acessar a internet e fazer um teste para saber os seus 5 principais pontos fortes, que é da editora Sextante, do Marcus Buckingham e Donald O. Clifton. É isso mesmo, André, que está anotado aí? Isso mesmo. Confirmando. E no caso do filme, assistam Matrix, é o nosso filme preferido. E por hoje é só. Temos alguma coisa a acrescentar, minhas âncoras? Eu só queria dizer que o autoconhecimento ele não acontece no estalar de dedos. É um processo contínuo que acontece todos os dias. Esquecemos de posicionar o nosso episódio. Estamos falando numa pandemia. Como você se comportou na pandemia? Estamos falando aqui de autoconhecimento. O que você fez na pandemia? Você conheceu novos livros, você conheceu novas pessoas, você ficou em casa, você ficou estressado por ficar em casa.
o autoconhecimento, é isso. Então, eu estou posicionando o nosso episódio aqui no ano de 2021, porque caso você esteja ouvindo em 2050, você sabe que houve uma pandemia, isso é verdade, aconteceu de verdade. Então, a gente aqui posiciona porque o podcast ele é atemporal. Significa que você pode ouvi-lo em qualquer momento, dentro do seu carro, dentro da sua casa, ao fazer corrida, e ouça sempre o podcast da PratiqueCast, que é a trajetória para a evolução. Chegamos ao final, então, de mais um PratiqueCast, e você pode acessar esses episódios nessa plataforma que você está ouvindo, ou no canal do YouTube da Pratique Instituto e da Andrea Aber. Deixamos aqui para vocês uma música de encerramento do Jorge Roberto e queremos ter você nos nossos próximos episódios. Até lá! Olá, pessoal. Vim cantar mais uma música de minha autoria, chama-se Blue das Quatro. Onde estou? Se o espaço em mim é teu sem saber nem porquê. Onde vou? Meus passos te procuram sem querer. Onde está teu sorriso que me faz tanto bem? Eu preciso te ver. Se amar é tão doído, serpente da maçã, e esse blue antigo às 4 da manhã me prende como um visgo. Eu tento desprender, mas não há blue que faça eu te esquecer. Mas não há blue que faça eu te esquecer. Onde estou? Se o espaço em mim é teu sem saber nem porquê. Onde for, meus passos te procuram sem querer. Onde está teu sorriso que me faz tanto bem? Eu preciso te ver. Se amar é tão doído, serpente da maçã, esse blue antigo às 4 da manhã me prende como um visgo. Eu tento desprender, mas não há blue que faça eu te esquecer. Mas não há blue que faça eu te esquecer. Mas não há blue que faça eu te esquecer.